Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil. E hoje nós vamos discutir um dos temas mais complexos da área de saúde mental, a psicopatologia conhecida por depressão. E comigo, né, Jorge, tá o professor Léo Tondato. Boa noite, professor Léo. Como é que você está? Como é que estão as coisas? Boa noite, querido. É um prazer sempre. Tudo bem? E vamos discutir esse tema. Sim. É curioso, os dados da Organização Mundial de Saúde apontando a depressão hoje como uma das doenças mais graves da área de saúde mental em todo o mundo, né? E é muito curioso, né? O desconhecimento, né, da maior parte das pessoas, inclusive da psicodinâmica da depressão. Né? Sim, As pessoas, a gente fala tanto dessa doença, uma doença milenar, né? Para mim, o livro de Jonas no Antigo Testamento é um tratado sobre depressão, né? Depois eu até explico o porquê disso. Né? A Nigredo dos alquimistas é a mesma coisa. Né? É tão falada, mas é ao mesmo tempo tão negada, tão desconhecida. Né? A gente tem uma sintomatologia clara, né? Que é a tristeza profunda, a vontade de chorar, com ou sem motivos, a apatia, desenergização do indivíduo, a pessoa fica largada, sem vontade de fazer as coisas, reclama de tudo, fica. Como é que eu poderia estar traduzindo? Muita angústia na garganta, problemas gástricos, um dos piores sintomas é a insônia. E a gente conhece toda a sintomatologia, mas por que as pessoas estão tendo tantos casos de depressão hoje em dia? A Organização Mundial de Saúde está apontando que nós temos hoje mais de 350 milhões de pessoas no planeta Terra com depressão. Seria uma média de 2 bilhões com transtorno de ansiedade, que é a maior doença mental que nós temos hoje na atualidade, e 350 milhões de pessoas com depressão. Então, se a gente parar para pensar que o Brasil está com em torno de 240 milhões de pessoas, é 100 milhões de pessoas a mais que o nosso querido Brasil varonil. E aí, professor Léo Tondato, como lidar é com isso tudo? exato. Como lidar? Já peço desculpa, pessoal, que aqui tem uma varanda, então às vezes passa um carro, uma moto, enfim. Como lidar com isso, né? Eu estava pensando quando a gente falava, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a graduação, Jorge, os professores falavam para nós, né? A depressão será o mal do século. Né? A gente via essa questão da depressão como o mal do século, né? E eu acho que em uma sociedade tão tão fast, né? Onde nós não somos permitidos, às vezes, parar, ou às vezes até um momento de ócio, né? O ócio é condenado, enfim. Acho que nunca a gente vivenciou tanto as patologias da falta de sentido, né? Você está apontando nos pontos que uma das grandes origens da depressão, né? E é importante até a gente falar no nosso lugar de fala, né, Léo? Né? Claro, Aqui, só esse ano, no Instituto Olhos da Maçã, pela Clínica Social Jung Brasil, nós fizemos 52 mil atendimentos. Né? Então, nós estamos lidando com o número de pessoas no atacado. E uma das vantagens que nós temos desenvolvendo dentro desse contexto, dentro de pós-graduações, né? Temos vários colegas que estão fazendo pós-graduação, estagiando conosco. Você vai tendo uma leitura da sociedade bem interessante. E um dos primeiros grandes fatores que gera depressão, e Jung já falava disso, é exatamente a ruptura com a individuação, a perda de sentido de vida, né? A pessoa se perdeu, não sabe mais o que ela quer da vida dela, ela entra num processo de ansiedade, e essa psicodinâmica, ela não é dita, tem gente que acha que a ansiedade não tem nada a ver com depressão, e cuidado com isso,
que a maior parte dos casos de depressão está associada diretamente a algum transtorno de ansiedade, né? A ansiedade vira melancolia e na sequência entra na depressão. E isso tem sim a ver diretamente com a perda de sentido de vida. A pessoa está desmotivada, entra na desvitalização, apatia e assim por diante, né? Você percebe na sua clínica também a mesma coisa, professor? Exatamente, né? Você falou dos dados do Instituto, olha aqui pela ONG, né, aqui pela Ana Abraham, assim, primeiro que após a pandemia, o número de triagens, eu não vou falar que ele subiu, Jorge, ele explodiu, Sim, né? aqui também. E o que eu mais pego, claro, vamos falar assim de uma demanda mista, mas tem a depressão no meio, essa falta de sentido, né? Essa questão de que a vida estava assim, né? Eu acho que é importante, né, a gente lembrar até nas aulas de psicopato, né? A depressão ela é egodistônica, né? Peraí, eu estava assim em um certo momento da minha vida, eu não me reconheço, né? Sim. E E eu aí, acho que e aí você está entrando no segundo ponto que a gente pega muito claramente, Léo. Eu falei da perda de sentido de vida, mas também tem uma outra questão que ela é básica para a constituição da depressão, no sentido psicodinâmico. Aqui eu não vou falar de questões de sinapses, neurotransmissores, nós estamos falando de contingenciamentos psicológicos, né? Que é a ruptura da identidade, o ego em fragilidade total. Tá? Também a gente percebe demais isso acontecendo na sociedade, né? E isso como um grande fator etiogênico para a pessoa cair numa depressão. Ela não sabe mais quem ela é, o que, que ela gosta, o que, que ela pretende da vida. Na maior parte das vezes está alienada, está vivendo de fantasia, mobilizada por instintos, né? E na sua maior parte das vezes hoje pelo ódio. Pessoas muito rígidas, tá? Tudo isso culmina na boa e velha depressão. exatamente. E aí a pessoa chega no consultório, mas quem eu sou, né? Ela vai relatar quem ela era, né? Eu era assim, 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 fazia, sei lá, tal coisa, né? E hoje eu não me reconheço, quer dizer, despersonalizo, né? Então a gente pode entender, justamente como você falou agora no começo, Jorge, essa, essa ruptura com esse processo de individuação que hoje, infelizmente, na vivência, é confundido com individualização. Sim, o egoísmo, né? Que endividação não tem nada a ver com egoísmo, né? E aí a gente vai falar de um terceiro ponto, que é o colapso em afeto, o afeto em colapso, tá? Que é um terceiro ponto que também gera muita depressão, né? A pessoa não reconhece os próprios afetos, lógico, se você não está com a sua identidade, com o seu ego bem estruturado, você vai ter crise de consciência e dentro disso a tua afetividade vai ficar muito comprometida. Ah, e a pessoa que está nisso aí, que caiu no egoísmo, a gente for perceber, aí não tem namoro que dê certo, a vida familiar vira um lixo, né? Carência vira uma coisa que até a gente já fez uma live sobre isso. Né? Resumindo, né? Vai tudo dando errado, né? Na vida profissional, pessoas egoístas são muito complicadas, né? Ela vai gerando estragos sobre estragos, por quê? Imaturidade afetiva. Exatamente. Ó, deu umas cortadinhas agora, Jorge. Ele dá uma diminuída de volume. Mas exatamente, quer dizer, essa instabilidade afetiva e assim, nomeia o que você está sentindo. Sabe o que eu costumo falar, Jorge? Rumina seu sentimento, fica com ele, entenda-o, compreenda para que ele possa se aproximar e você possa compreender sobre ele. Não é porque senão você vai ser aí consumido, né, justamente por isso, né, por essa, por essa emoção aí não olhada, né, que vão causando essas
essas rupturas ao processo de individuação. Sim, e é curioso, Léo, porque a gente está falando de coisas básicas. A individuação, segundo Carl Gustav Jung, para acontecer, é imperioso que a estrutura que coordena o inconsciente, o self, tem um profundo diálogo com a estrutura que coordena a consciência, que seria o ego. Né? A gente chama isso de eixo ego-self. Né? E o curioso é que, de repente, o indivíduo adoecido pela sua atividade não conduzida corretamente, ele se perde nisso. Né? Tá? Exato. É uma bola de neve, ladeira abaixo, que ela é avalanche. Né? Começa errado e termina de uma forma catastrófica quando chega lá embaixo. Exato. E aí tem. Ó, deu uma oscilaçãozinha, Jorge, mas agora também não te vejo, tá só sua fotinha. Mas o que acontece? Eu acho que também tem essa questão, quer dizer, olha para si, mas olhe para si em profundidade. Nesse sentido, eu gosto muito do Hillman, A Força do Caráter, né? Quando ele vai Você está just... falando do livro do James Hillman, A Força do Caráter. Exatamente, exatamente. Quando ele vai desenvolver a teoria da semente do carvalho. E aí eu fico pensando, sabe, Jorge, uma macieira... Só um minutinho. Você está falando do livro O Código do Ser. Código do Ser, isso, A Força do Caráter, isso, juntos, dois, Ok, isso. ok. Não, tranquilo. Só para situar quem está assistindo a gente, o livro é O Código do Ser, de James Hillman. Isso, eu tava com a força do caráter na cabeça, olha. E Uhum. o que acontece? Uma maçã, ela vem de uma macieira. Uma macieira, ela só pode vir a dar maçã, ela não pode dar pêssego, porque a real natureza dela é ser uma macieira e dar maçãs como fruto. Isso é tão simples, vai ficar tão complicado, né, Jorge? Mas é tão curioso, porque a gente vive uma sociedade mobilizada pelo movimento neoliberal, onde se coloca na cabeça das pessoas que ela pode ser rico, milionário, um case de sucesso, que ela pode tudo, né? E aí você cria a ilusão e a fantasia, e as pessoas compram isso, inclusive pagando absurdos, inclusive no formato de cursos, para jurar que ela vai, né, transformar, né, você vai gerar uma maçã da pereira. Né? Então, né, o pé de pera gerando maçã. E aí é onde eu falo que começa a existir a grande perversão, que ela é muito cruel e é muito patológica, gerada inclusive pelo nosso mercado de consumo. É a quantidade de pessoas que se iludem, achando que vai virar investidor de bolsa, vai virar influencer digital, que vai virar, sabe, eu sou líder, eu sou um case de sucesso, eu sou empreendedor. Eu fico até com dó, porque o quarto grande fator que a gente percebe, além daquele, né, você vê que a gente falou da crise da individuação, né, a gente falou da ruptura da identidade, nós falamos aí das crises afetivas, né? Quarto fator é o excesso de fantasia. Né? E Exato. Freud já falava de uma questão, Léo, caríssima, que o indivíduo vai deprimir todas as vezes que houver recolhimento da projeção. E aí, né? Isso, E o isso. que eu tenho visto de gente aí que investe horrores de dinheiro, não tem a menor noção de negócio, de capital, de dinheiro, não sabe o que é o mercado, o que o mercado está precisando, mas não, eu vou ser empreendedor, eu vou ficar milionário depois de amanhã. E fast food de iludir gente, né? E dá errado. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu brinco, parece que esse dar errado, sabe, Jorge?
parece uma queda de Hefesto do Monte Olimpo, né? Hefesto, filho de Zeus e Hera, né? O deus coxo. E essa queda causa alguns danos aí, né? Então, quando você cai desse Monte Olimpo que lhe é prometido, não, faça esse curso, né? Você vai ser um case de sucesso, né? Você vai conseguir não sei quantas pessoas, seguidores, tantas coisas, como se um tivesse atrelado ao outro, quase num raciocínio mágico, sabe, Jorge? Sei. Aliás, é o que eu mais vejo por aí, as pessoas iludidas com a política, com o mercado, com religião, sem a menor noção de realidade. E pessoal que está assistindo a gente, essa turma vai toda deprimir, porque uma hora a verdade vai bater na porta dela e falar: e aí, trouxa, o que foi que você fez da sua vida? Exatamente. Ah, e desculpa o termo que eu estou usando, que é muito pesado de trouxa, mas a vida não vai alisar essa pessoa que está iludida. Pelo contrário, a realidade vai bater com toda a crueldade que ela tem na porta dessa pessoa. E ela não chega alisando de levezinho, brincando com uma expressão, não. Ela chega falando: olha, você torrou R$ 200.000 em curso que, né, inútil, porque você não tem a menor vocação para isso. Exato. E aí, como, assim, eu gasto R$ 200.000 em curso, né? Mas às vezes eu não quero fazer a terapia, né? Para me conhecer, entender melhor sobre mim, para poder olhar melhor para minha vocação, para me descobrir, né? Enquanto semente. E aí você vai lá nos 200.000 do curso, né? Só uma coisa, Jorge, ainda não te vejo. Então, aí você fica nesse 200.000 do curso, né? Cai do Olimpo, e aí aparece uma coisa assim bem bonitinha, sabe, Jorge? Agora sim, o arquétipo do inválido, sabe? Porque daí você, né? Opa, peraí, caí. Geralmente a queda é feia e alta também, né? Mas, peraí, você fez um trabalho consigo mesmo, porque daí não é um chamado. É quase um berro, né, que a vida dá, né, Jorge? Sim, Né? Um berro falando: olha aqui, olha isso, olha o que você está fazendo da vida, ou olha o que você está fazendo consigo mesmo, se permitindo, por exemplo, se enganar, se boicotar em N situações, né? Então, assim, você está se falando vários nãos, né? Você está se falando vários nãos. E aí também, quando aparece porventura um sim na vida da pessoa, meu Deus, não sei nem com que roupa eu vou. curioso isso, Léo, porque, sabe, tem uma questão de autoilusão dentro disso. Porque não é outro que te engana. As pessoas estão indo atrás dessas ilusões com força total. Por exemplo, com a religião. Sabe? E eu vejo muitas igrejas que deixaram de ser igreja tem muito tempo. Sabe? Virou mercado, virou pega-trouxa, virou qualquer coisa, né? Ah, cadê a religião? Né? Uhum. E quantas brigas a pessoa não está fazendo para defender uma coisa que não existe? E quando Né? ela descobre que não existe, né? Pois é, a depressão. Exatamente. Eu acho que eu costumo falar a energia psíquica, né? Ela é uma. Se você vai investi-la maciçamente em algum objeto, em alguma coisa, vai faltar para outros campos. E se esse objeto, de repente, né, você tem uma queda, uma decepção, uma retirada dessas projeções, você deprime, Sim, né? Ou seja, você vai deprimir, porque olha só o montante aí que foi investido, né, em todas essas outras coisas, né? Ué,
Nós tivemos uma coisinha chamada pandemia, ou seja, um algo externo, um algo aí que veio, que colocou todo mundo nas suas casas e falou: olha a sua vida, olha o que você está fazendo. Aí, né, você vê, mas nossa, não aguento mais meu marido, não sei o que, mas não foi você que escolheu? Né? Não foi você quem casou? Né? Sim, mas E é interessante dentro desses processos, Léo, que tem muita gente, por exemplo, que ela ganha todos os avisos do pai, da mãe, da tia, da porta, até a porta fala, olha, não casa com esse fulano, que ele não tem nada a ver com você. E a pessoa, sabe, vai lá meio que uma borboleta deslumbrada no meio das gaivotas, tá, lá, lá, não é comigo, não sabe. Aí você fala, cara, como assim? Cara, você sabe que o cara não trabalha, não estuda, não se desenvolveu, né? O pai reclama do cara, tá tudo enrolado na vida dele. Como é que ele vai sustentar uma família, construir o mínimo de segurança para vocês poderem sobreviver, para ter pelo menos arroz e feijão dentro de casa? Não falo nem de luxo. E a pessoa faz questão de ignorar todos os avisos. E ainda fica com raiva de alguém que fala alguma coisa para ela. Né? Numa profunda soma. Inclusive, nós temos discutido isso aqui em várias lives, em um processo muito complicado de auto-boicote. E uhum, aí? uhum. Exatamente. E aí, às vezes, quando aparece o sim, né? Que eu brinco, falo que não tenho nem roupa, né? Eu falo, às vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe muito bem como lidar com o sim das coisas, né? E eu acho que é importante também a gente olhar nessa, vamos falar assim, Jorge, nessa noite escura da alma, né? Ou nesse, né, o título do livro do Hollis, Os Pantanais da Alma, né? Que nesse nova vida em lugares sombrios. Ou seja, o que isso está me dizendo? Qual é a finalidade? A serviço do quê? Que essa depressão, por exemplo, está constelando nesse momento? Como que ela dialoga comigo, né? Legal. O problema todo é que às vezes a pessoa entra numa depressão, ela está consciente de todas as grandes cagadas que ela fez na vida dela, mas ela ainda não quer mudar, ela não quer transformação. Aí quantas vezes a gente não vê pessoas que ficam anestesiadas, até toma remédio direitinho, faz uma terapia meia boca, mas ela não quer sair do lugar, ela não quer melhorar, sabe? Até num ato um pouco egoísta de parte dessa pessoa ou por parte da sua família, fica aí arrastando uma depressão por 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque ela não olha para o foco do problema dela. É uma Isso. das coisas que mais me surpreende nos casos de depressão, não é o fato de ter uma doença que hoje a gente sabe que tem cura, sabe? O paciente começa a tratar direitinho, com um mês ele já está com sintomas diminuídos, né? Já vão sumindo alguns sintomas, né? Com questão de um tratamento sobre depressão, 6 meses, um ano, aí você já vê o paciente praticamente sem sintoma nenhum. Uhum. Né? O que me assusta é quando você vê casos de pessoas que estão tratando de depressão sem melhora durante 5, 10, 15, 20 anos, né? E aí você vê que a família é conivente com isso, a pessoa é conivente com isso, né? Profissionais de saúde veem isso e batem palma, falam, não, é assim mesmo. Oi, oi, Exato. como assim? Né? Se é uma doença que tem cura, por que que você está tratando tem tanto tempo? Né? O que está acontecendo aí de errado? Que você não olhou para isso de verdade, né? Porque os sintomas são muito claros, Léo, né? Inclusive, o que gerou isso tudo, né? Eu nunca atendi um caso da pessoa que ela não saiba o que aconteceu de errado na vida dela. Uhum. Pelo contrário, a depressão é uma doença de consciência. A pessoa sabe que ela está assim pelo fim de um casamento, ela sabe que ela está assim, que ela não foi gente boa com a empresa, que ela trabalhou, né? Que às vezes cometeu atrocidades aí ao longo da vida.
que teve falhas, inclusive dentro da própria identidade, que ela sabe que ela não seguiu a individuação dela, que ela jogou fora seu dom. E aí? Exatamente, exatamente. Eu lembro que teve uma das lives, né, que nós falamos, né, sobre a questão da híbris, enfim. Quer dizer, e aí vem esse pagamento, né, Jorge? Né? Sim. Vem de um outro lado, tem uma enantiodromia, tem um movimento de pêndulo aí também, né? Envolvido. Em E. especial quando o indivíduo chuta para fora da vida dele sua própria vida. Uhum. Né? O que mais me encanta, eu atendi o caso de uma mulher alguns anos atrás, você foi por volta agora de 2012, 2009, foi por essa faixa aí. Essa moça tinha ganhado prêmios internacionais de concertista de piano, erudito, tocando Liszt. Sabe? Teve convite para lecionar no conservatório, né, o principal conservatório de Paris. Você faz ideia do que a mulher tocava de piano? Sim. Era uma coisa assim, uma virtuosidade fora do convencional. A família falando que tocar piano não dava futuro, que esse negócio não dava nada. Convenceu. Rapaz. Rapaz, ela chegou no meu consultório. Primeiro, não passava em concurso nenhum. Segundo, com um diagnóstico muito claro: insônia, hipertensão, tá? Alterações significativas de peso, vida socioeconômica arruinada, tá? Porque não conseguia trabalhar com nada, não conseguia desenvolver nada, tá? Odiava direito, e ela falava isso com todas as... Eu odeio direito, eu não gosto de direito, A pessoa se tá? torna totalmente infeliz em vida, né, Jorge? Exato, logicamente. Melancólica, com fortes tendências à depressão, inclusive me procurou em depressão, depois que foi melhorando. Só que a pessoa, você percebia que ela metia o pé no dom que ela tinha. Ela não se escutava em momento algum. Ela não se via em momento algum. Ela jogou fora o talento dela. E aí, como é que essa pessoa vai ser feliz? E isso é cobrado, né? Sabe? Isso é cobrado. Volto para maçã, porque ué, se você tocava piano, né? Tinha uma destreza com isso, enfim, recebendo esses convites. Olha aí o seu chamado, né? Olha aí para né, se realizar enquanto si mesmo, né? Ali, com uma carreira. Poxa, o negócio está aí, a faca e o queijo está na mão. Exato, e outra, e não tinha isso também de não ganhar dinheiro, até porque ela podia ter feito uma carreira internacional dentro da área da música, talvez não ficasse milionária, mas com certeza, inclusive, ia ter sucesso, ter fama, ter uma vida digna, né? Porque até no exterior essas carreiras são bem pagas, sim, né? Mas e a ignorância familiar? Não, mexe com isso, não faz isso não, isso não vai dar dinheiro, isso não vai, né? É aquela velha história, né? Sempre tem alguém dentro do núcleo familiar para azedar o dom do indivíduo. Ah, mas sempre tem uma tia solteirona, seca, amarga, chata para falar que você engordou 5 quilos, que você não está fazendo as coisas bem, né? Exato. E quando é tia, né? Isso para não falar quando é pai, quando é mãe, quando é Exato, irmão. exato. E aí eu te jogo uma pergunta, Jorge. Hum. Será que com essa questão, né, aí contemporânea, enfim, há um risco, talvez, de dessa sociedade estar alienada de si mesma? Não, não existe risco, ela está. Ela está. A palavra risco não cabe nessa frase. Eu fui Que nós estamos modesto. vivendo. Sim, mas a realidade mostra para a gente claramente que o modesto não existe.
Nós temos hoje no mundo 350 milhões de pessoas com depressão em graus moderados, e não adianta falar que a gente está patologizando tudo, porque o fato da vida hoje claramente é esse. Uhum, A galera está se vendendo para mediocridade, para ser sempre um profissional meia-boca, isso em todas as áreas. A ilusão tomou conta da sociedade, nós temos muito pouca estrutura de identidade, menos ainda individuação. Então, e com o aumento da fantasia, e o que mais me assusta na nossa civilização atual é o aumento vertiginoso da fantasia, porque a galera aprendeu a delirar e não quer largar de delirar, tá? E isso é o que mais me choca, inclusive no lidar com a economia, no lidar com a profissão, no lidar com constituição de carreira. uhum, Ninguém está pensando em carreira para 10 anos. A galera quer tudo no instantâneo. exato. Ah, e outra, e a quantidade de pessoas que eu estou vendo que gasta, vamos pegar na nossa área, psicologia. Hoje você não faz um curso de psicologia por menos de 150 mil reais, Uhum, tá? Que é o valor de uma casa popular, aí um apartamento simples. uhum, Né? Se pegar mensalidade, valor de livro, tempo de dedicação, traslado, os pequenos workshops que você faz dentro de uma faculdade, você não gasta menos de 150 mil. Tá? A gente vai falar, pô, essa pessoa vai ter retorno disso profissionalmente? Vai, se ela se dedicar, ela compra 3 apartamentos ao longo da vida. sim. Mas a galera faz tudo meia boca, escolhe a pior faculdade, sabe? Estuda os piores autores, não cresce, não desenvolve. E aí, no frigir dos ovos, depois do curso, ela forma desatualizada e joga fora 150 mil reais. Porque ela não consegue excelência naquilo que ela se propôs a fazer na vida. E eu não estou falando nem de virar um case de sucesso, eu estou falando de ser um profissional razoável. Eu lembro muito, Jorge, de uma frase do Moreno, né, o criador do psicodrama, que é faço o que sei e sei o que faço. Sim, cadê? Né? Cadê a galera se dedicar com um pouco de mais amor ao que faz, né? A gente não vê isso. Não, eu acho que o grande Deus se torna o dinheiro, se torna o poder, se torna qualquer outra coisa menos o amor, né? Sim, e é aqui, no sentido prático, o que eu vejo de gente mobilizada, inclusive dentro do curso de psicologia, pela ilusão. Oi, oi, oi. Sabe, cadê o pé no chão? Cadê a realidade? Cadê a consciência? Psicologia é um curso maravilhoso, mas você tem que ter bastante consciência. Você tem que se trabalhar a exaustão para poder comportar, inclusive, o lidar com a dificuldade alheia. Não é simplesmente fazer o curso, né? E aí, vou até como você está falando, Jorge, vou aproveitar seu gancho, tá? Eu vejo também um outro fenômeno, a depressão muito associada ao languishing, né? Pelo que veio pelo sociólogo Corey Keyes e o psicólogo organizacional Adam Grant, é, que é justamente o indivíduo que está ali nesse language, ele está nem no bem-estar e nem na depressão, está no meio do caminho. Mas eu estou vendo isso associado à depressão ultimamente também, Sim, né? Então a sim. pessoa vai definhando em vida. Por quê? Ou porque eu queria uma solução fácil, uma solução mágica para aquilo, e fatalmente eu vou me lembrar então da fábula da cigarra e da formiga. Pessoal que está nos assistindo, uma coisa é fato: o inverno chega para todos, né? Opa! E se você não tiver espertinho, você roda bonito. E vai E, congelar. e vai congelar. Na verdade, nós estamos vivendo um grande inverno social. O mundo Uhum, está em recessão econômica. A gente acabou de sair de uma pandemia. Cara, e a galera tá jurando que vai ganhar dinheiro fácil com o quê? Ah, eu vou uhum. ser investidor de bolsa. Você conhece alguém que ficou rico investindo em bolsa? Eu Não. conheço caras que eram ricos e que com muito dinheiro investiram e ganharam um pouco mais. Agora, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o cidadão comum, hum,
Só lamento. Exato. Quer dizer, eu acho que há para as coisas um processo e há um tempo. E eu acho que nessa questão nós nos tornamos, né, de uma certa forma, escravos de Cronos, escravos disso daqui, de um relógio, né? E nos esquecemos que temos um tempo kairosiano, um tempo da Sim, interioridade, um tempo da alma, né? A Verena Cast nos fala no livro, a alma precisa de tempo. sim. Eu ri demais outro dia. Eu tenho um cara que eu gosto de seguir ele, o meu lado debochado me impõe isso. Eu gosto de seguir os humoristas, né? Joselito Miller, Apóstolo Arnaldo, adoro, cara. Esses dias ele soltou uma que eu ria, cara, de dar cambalhota na cama, né? Tá, até tem que tomar cuidado para não acordar a Jéssica. É, ele falando, não, vem para minha igreja, que daqui a 20 anos você investe todo mês, daqui a 20 anos você vai ver que Deus vai te dar uma Lamborghini. Falei, oi, Me fala oi. endereço que eu também quero uma Lamborghini. Ah, oi, daqui a 20 anos, tá? Doe seu carro para a igreja agora, que daqui a 20 anos você vai ganhar uma Lamborghini. Oi, oi, como assim? Que fantasia é essa? Que autoilusão é essa? E que ganância é isso que está por trás disso, né? E como isso não virar uma depressão? Exato. Você tem uma receita para ela, né? Para que ela venha, sabe? Para que ela te visite. Que ela fala, tá, mas e aí? O que que você fez de você, né? O que que você fez da vida, né? Eu acho que não precisa também ser tão formiguinha no sentido de tão ao pé da letra, sabe, Jorge? Não precisa ser também tão cigarra, mas, pô, não dá para ter uma dinâmica relacional entre as duas, um diálogo ali, uma dialética? E é legal o Raul Seixas cantando, né? Que a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Raul Seixas era o máximo. E é muito curioso, né, que a gente fala da depressão enquanto sintoma, enquanto doença, mas eu bato muito na tecla, né, o que gera a depressão de verdade? Uhum. Né? Por que que a nossa sociedade virou, de fato, uma produtora de pessoas depressivas? Né? Pegando até mais um ponto aqui, hoje o radicalismo, né? Você já percebeu, lá, não sei se no seu consultório você está percebendo isso, que todo cara radical demais, questão de tempo, vai deprimir. Vai. Né? Vai. E eu boto data, gente. Essa galera vai estar surtada até o final desse ano, 2022. E para não falar que é o primeiro semestre do ano que vem, para quem está muito rígido, vai ser fatal. E aí? Sim, vai. Essa rigidez, ela vai trazer, ou que coloca muito essa energia, acho que também de uma forma rígida, somente em uma coisa, quando aquilo cai por terra, vai deprimir, vai falar, olhe para outros lados, olhe para outra coisa, olhe para si em profundidade, porque daí essas descidas, né, porque a gente faz catábases, né, catábase é o termo da mitologia para essas grandes descidas míticas, essas catábases, elas vêm durante a vida, né, Jorge? Sim, a queda de Sofia, né, que tem duplo sentido nisso aí, né? Exato, mas pelo menos você vai poder olhar para ela um pouco mais estruturado, né? Eu acho que a questão aí é se estruturar, né? Não, não vir com esse ego tão fragilizado ou chegar no consultório tão despersonalizado, né? Mas é curioso, porque hoje a nossa realidade virtual, ela é uma fábrica de despersonalização. Olha, eu Sim, fico vendo os filtros. É tão curioso, né? Eu tenho um técnico de som que trabalha comigo, o senhor Pedro. Essa semana a gente estava conversando sobre isso. E aí ele foi conhecer uma gatinha, menina nova, tal, não sei o que, ele foi encontrar com ela.
Falou, Jorge, é tão chato esse negócio de filtro, porque eu não posso confiar em foto. Porque eu olho para a foto e eu já tenho que falar, essa pessoa é 50% menos do que ela está mostrando. Olha, isso comentário de um rapaz de 20 anos. Uhum, Falei, cara, quer dizer que você já vai pensando que a pessoa não é aquilo tudo. Eu falo, ó, Jorge, aconteceu de novo, batata. Marquei com a moça, não sei o que, cheguei lá, falei, peraí, você é você? uhum, Olha o comentário, você é você? Porque a imagem que você está distribuindo, você não é você. uhum. E, olha como é que é complicado aí só o uso de filtro em excesso em rede social. E qual que. Aí eu fico pensando, né? Como seria se a pessoa se mostrasse tal como ela é, né? Sem o filtro. Pois pois é. Ou então, quem é você sem o filtro? Quem é você sem os seguidores? Quem é você na sua intimidade? Né? Eu acho que são algumas perguntas interessantes aí a serem feitas. Ou quem é você na profundidade? Eu E, acho que a gente está diante do espelho da bruxa, né, da Bela Adormecida, né? Será que existe alguém mais bonito do que eu? Aí a gente pode até brincar da maldição do espelho, né? E aí? exato, exato. E olha que esse espelho, né? Você falou do espelho, eu fico pensando, o espelho, ele também reflete a alma, né, Jorge? Opa! E se a gente não consegue enxergar a alma de espelho? Aí você vai ver o tinhoso. Rapaz, tô fora. Eu não quero ver, não. É o capiroto, Eu não quero ver, não. E é entendeu? curioso, Léo, que a gente sabe que hoje a depressão ela exige do indivíduo muita terapia, tratamento medicamentoso, atividade física, né? Isso já é protocolo, né? As pessoas já sabem, todos os médicos sérios vão falar disso, né? Que não adianta querer fugir do protocolo, tem que fazer atividade física, cuidar do corpo físico, tem que fazer muita terapia, mas tem que tomar remédio direitinho, se quiser tratar de verdade a depressão. Mas mesmo assim, muita gente não faz. Quando vai fazer terapia, escolhe os piores profissionais, ou escolhe aquela terapia para reforçar a neurose. É curioso isso tudo, né? A gente já sabe o protocolo, o que funciona, por que, que as pessoas não se tratam, Léo? Exatamente, né? Porque não se cuidam, não olham para si. E eu tô pensando enquanto você falou, essas coisas elas envolvem um cuidado de si, né? E ainda acham que autoestima e autoimagem é só o Renil que passa na cara, né? Ou o filtro do Instagram. Mas a gente tem visto que isso não funciona, Não. E nem tá? vai. Porque é legal, eu acho que a gente tem que retocar, tem que melhorar a aparência. Legal, maravilha. Tá? Todo mundo cuida da aparência, graças a Deus, senão a gente não usava desodorante. Sim! Tá? Mas, mas o problema não é esse, né? A gente está falando de uma questão de dismorfia, inclusive, de distorção de autopercepção e de naturalizar isso, né? Exato, eu fico pensando nas próprias deusas que, né? A gente falou do espelho, a gente falou dessa questão da autoestima, da autoimagem. Eu trago aqui a deusa africana, Oxum, né? Que Sim, usa um espelho, o ABB, para se olhar, né? Mas esse espelho não é só para ver se está tudo bonitinho, se os fios do cabelo estão bons, se a maquiagem está retocada, né? É para olhar para si em profundidade, é também olhar para a profundidade da alma, né? E e é curioso que ela é a deusa, que nem Afrodite, ela é a deusa do erotismo, da paixão, do envolvimento. exato. Ela é amante por excelência, Jorge. Né? A sua natureza é ser amante e é distribuir esse amor.
mas ela só pode distribuir esse amor e ter, vamos colocar assim, esse título ou esse status de deusa do amor, porque ela usa o espelho para mirar a si mesma. Ah, legal essa analogia, né? Ou seja, se conhecendo fica fácil se relacionar. Porque você foi, porque você olhou, porque você passou, porque você se permitiu vivenciar. Isso é importantíssimo. Né? Agora, se eu só ficar no rasinho, aí nós vamos ter problema, Jorge. Eu falo que às vezes, mesmo olhando em profundidade, a gente não está livre de ter problema, mas pelo menos você não faz tão mal para quem está perto de você. Mas pelo menos você E, tenta compreender melhor o seu problema. exato, exato. Você mantém uma certa identidade e coerência com a sua identidade. Né? Agora, me chama muita atenção, dentro disso também, a quantidade, né, de pessoas que não aderem também a tratamento medicamentoso. Uhum. Né? Do mesmo jeito que tem gente que tem resistência, por exemplo, a tomar vacina, quantidade de gente que não vai no médico de jeito nenhum, que o médico fala, olha, toma esse remédio que você vai melhorar. Ou pior do que isso, né? Vai em 3 ao mesmo tempo para não seguir nenhum tratamento direito, Sim. né? E aí, Léo, como é que a gente pode analisar essa falta de aderência a tratamentos quando o paciente ele não vai no psiquiatra, não toma remédio direito? Ou pior do que isso, quando resolve ir, vai em 3 de uma vez para não seguir nenhum direito, né? Eu não quero, não vou e não faço. Né? Poxa, você vai. Eu diria uma inconsciência de si, você vai se afastando, né, de si mesmo. E eu estava pensando nisso agora, Jorge, muito, veio sincronicamente muito a calhar a sua fala. Porque será que não é uma traição a si mesmo? Acaba que porque o que, que eu vejo, né? Eu tive caso numa paciente assim, não muito tempo atrás, né? Eu normalmente encaminho, eu passo para o paciente uma relação com 3 ou 4 profissionais. Olha, procura um desses aqui, que eu sei que são bons profissionais. Uhum. Tem um Uhum. preço razoável, né? Na sua condição financeira você dá conta de pagar. Isso, a gente tenta. Ó, 10 minutos, Jorge. Sim. Sabe o que, que essa paciente fez? Ela não foi É. nenhum dos 3, arrumou um quarto, começou tratamento com esse quarto. 2 semanas que o cara passou uma medicação que eu particularmente eu não acho tão boa pelos tempos atuais que a gente vive, né? Logicamente, ela começou a passar mal com a medicação. Ah, 1 semana depois foi numa outra e 1 semana depois foi no outro. Rapaz, E salada não de fruta? seguiu nenhum tratamento. Nenhum dos médicos prestava, ninguém estava legal, nada estava bom. Tá? Resultado, desandou de uma vez, né? Eu E acho aí? eu acho que cabe lembrar uma coisa, né? O depressivo ele é um egoísta por excelência, né? Hum, Sabe? Quer dizer, acho que você deu as opções, né? Mas, pô, dá para também agora você se ajudar, né? Agora não quero, não vou, não faço, quer dizer, eu fico dando volta e não vou para o núcleo da coisa que eu preciso olhar, né? exato. E aí vai boicotando tudo. Boicota atividade física, boicota terapia, boicota tratamento médico, boicota a vida, daqui a pouco boicota casamento, a profissão. E aí? Sim, sim, Né? É muito legal a gente ressaltar que depressão, Léo, nesses minutos finais, depressão é uma doença que tem cura. exato. Né? O paciente fazendo o tratamento direitinho, com 1 mês, 2 meses de tratamento, os sintomas já diminuíram consideravelmente, né? Uhum. Tomando medicação direitinho, fazendo atividade física, o paciente leva a vida praticamente normal. Né? E eu mesmo já vi vários casos de cura, remissão de total dos sintomas sem volta da doença. Mas tem muita gente que trata a depressão como se fosse crônica, né? Como se fosse um mal eterno. Eu acho isso tão esquisito.
E pior do que isso, eu vejo famílias coniventes com isso, né? Exatamente. E aí, poxa, aquilo que me mata tem o poder de me curar, né? Mas é difícil abrir mão daquilo que me mata, né? E fica ali criando, né? Vira um bicho de estimação da família, né? Também, né? Bicho de estimação da família. E alguém, por um acaso, leva esse bichinho, pelo menos para fazer suas necessidades lá no térreo? Não, é o monstro do porão. Ah, ok. Fica no porão, estragando a festa de todo mundo no dia da festa. Sei. Isso. Sabe o estraga-festa, estraga-prazer? É o próprio. Uhum. Para que isso, né? É por que que as Exato. pessoas são coniventes com o sofrimento e com o sofrimento alheio? Sim. É uma questão que não cala na minha alma. Eu fico sempre perguntando. É quando eu recebo casos de pessoas, trato de depressão tem 30 anos. Ixi. E aí dá até aquela coceira de falar, não, você não trata. Dá um medo, né? Porque dá vontade de falar, não, você está se enganando, tem 30 anos. Uhum. Uhum. E aí? Ou então você não está olhando para si há 30 anos, né? Ou talvez, Sim, é isso que eu estou falando, né? O sabe? foco do tratamento não foi para o alvo. E Exato, aí? exato. E aí, assim, acorda, né? E aí, quanto tempo já não passou? 30 anos, né, Jorge? Uma vida, né? Hum, Sabe? Uma vida para realizar, por ser, por fazer, que se torna a prazo, né? Que fica para depois. E o depois passa, o prato esfria, o leite azeda. é. Mas o legal também, Léo, para a gente encerrar aqui, só com palavras finais, é que também a pessoa que passa por uma depressão, que ela olha para si, ela sai revigorada com a força de Hércules, né? Exato, Quase que imbatível, né? Porque é uma doença que bota a gente para ter consciência sobre a vida, exato. ressignificar seus valores, trabalhar suas dificuldades, né? Quem faz a jornada de descer lá no inferno e voltar, volta sim com um novo gás para a vida, né? Volta potente, volta mais integrado de si mesmo, né? E com uma outra forma de lidar com as suas questões, né? Sim. Eu acho muito legal. Eu gosto da depressão nesse sentido. Eu acho que ela é um mal necessário, porque ela quebra as ilusões que as pessoas estão vivendo. E quem está muito iludido, quem está muito rígido, escreva o que eu estou falando, que isso se registre nas nossas atas, até o final desse ano. Nós estamos agora em agosto. Eu não dou 6 meses para estar bem deprimido. É, Ah, e quanto maior a grau que essa pessoa iludida tiver de ódio, de raiva, de intolerância, maior vai ser esse grau de depressão. Porque está tendo exato, muito investimento de libido na coisa errada. exato. E aí a hora que falta, né? Aí é um grande vazio, né? Sim. Pois, sabendo de pessoas que precisam, né, o tratamento existe. Se fizer do jeitinho certo, tá? A coisa acaba funcionando, né, para o bem, inclusive da alma dessa pessoa que está adoecida. Exatamente. Certinho, Léo? Maravilha! Então fechamos mais uma live e semana que vem a gente pega um novo tema, né? Grande abraço para todo mundo e muito obrigado. Obrigado, pessoal. Se cuide. Terapia é vida. Opa!